Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Quero aqui deixar uma palavra para a meditação do coração dos irmãos sobre gratidão. Devemos ser gratos ao nosso Deus, queridos. Hoje estamos aqui no dia 30 de julho, o penúltimo dia do mês, às 23 horas e 45 minutos, tá? Estou gravando agora porque cheguei agora do trabalho praticamente, então essa semana está um pouco corrido para mim, mas eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma rápida palavra em que os irmãos possam estar meditando um pouquinho comigo. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 16 e o versículo de número 3. Êxodo, capítulo 16 e versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão? Queridos, agora abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11 e o versículo 4, 5 e 6, que diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos poros e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Queridos, quero aqui ser bem rápido e objetivo, não quero ser cansativo a ninguém. Preciso que os irmãos me dêem um minuto da sua atenção para que nós possamos estar entendendo o porquê nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Nós vemos aqui um episódio na vida do povo de Israel, quando este povo está sendo libertado ali da escravidão de Faraó, da escravidão do Egito. O Egito, nos dias de hoje, ele representa para nós o mundo, e Faraó representa a figura de Satanás. Então nós entendemos que o povo naquele tempo estava passando por um processo de escravidão, e eles estavam ali cativos na mão de Faraó, ou seja, Satanás. E eles estavam cativos no Egito, ou seja, no mundo. Nós precisamos entender que o povo estava sendo liberto. Deus estava cumprindo a promessa sobre a vida deles, estava libertando, estava dando a eles o direito de viver uma vida longe de escravidão, uma vida a qual Deus proporcionou para mim e para você, uma vida livres, sem ser escravos do inimigo, sem ser escravos de Faraó, porque o desejo do Senhor para nossas vidas é para que nós sejamos livres. Nós entendemos que o povo deveria enfrentar uma caminhada longa, uma caminhada essa a qual é o deserto. Entenda que Egito é diferente de deserto. Deserto para o cristão significa um momento de luta, um momento de provação. Quando alguém diz eu estou no deserto, significa que este alguém está passando por uma prova, significa que este alguém está passando por um processo de dificuldade, a qual não gostaria de passar. Mas tem coisas que eu e você não gostamos de fazer, mas temos que fazer. Existem pessoas que trabalham em empresas e não gosta do que faz, não gosta da profissão a qual está exercendo,
mas nem por isso ela deixa ali de estar trabalhando, porque ela não gosta, mas ela precisa. E nós vemos que o deserto vai significar um momento de dificuldade a qual o cristão, o servo do Senhor, irá passar. É necessário passar pelo deserto. Infelizmente, tem momentos em nossas vidas que nós temos que passar por deserto, por lutas, por aflições. E não foi diferente com o povo de Israel. Nós vemos que o povo de Israel ali vai enfrentar essa longa caminhada pelo deserto. E nessa caminhada eles começam então a sentir fome e eles começam a conversar e falar: poxa, quem dera se nós estivéssemos ali assentado em volta das panelas, porque tínhamos carne, nós tínhamos ali comidas. O Senhor bem que podia ali ter deixado com que nós morrêssemos ali no Egito. Mas Deus, conhecendo o coração do povo, Deus vai falar para Moisés: olha, Moisés, eu não vou deixar o povo morrer de fome. Eu tenho preparado uma comida direcionada para o povo de Israel, comida esta que será chamada de maná. Eu enviarei um maná do céu para poder ali alimentar este povo, para que eles venham ser saciados de suas fomes e não venham perecer, não venham aqui no deserto, ou melhor, nessa caminhada, nesta jornada, morrer de fome. Eu não vou deixar o povo sair do Egito para morrer no deserto, Moisés. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho poder, então eu vou cuidar do povo. Então Deus ali vai dar uma orientação a Moisés. Ele vai dizer: Moisés, é o seguinte, todos os dias pela manhã o maná vai estar lá. O povo vai colher o necessário para um dia. Não precisa pegar para o dia seguinte. Eu vou dar a porção diária cada dia. Moisés então ouve a instrução e o Senhor diz mais: no sexto dia eu vou mandar uma porção dobrada para que o povo guarde para o sétimo dia. Então o povo, bancando esperto, saiu para colher o maná e colheu e guardou para o próximo dia. Os irmãos já sabem o que vai acontecer. Aquele maná vai apodrecer, vai cheirar mal, vai criar bicho, porque a orientação foi que Deus daria cada dia o necessário, mas o povo quis bancar o esperto e quis ali pegar para guardar para o próximo dia, sendo que a orientação não era esta. Queridos, o que nós precisamos entender que na caminhada cristã, na nossa jornada cristã, a obra é feita não conforme eu quero e não conforme você quer, mas é conforme nosso Deus vai ditar a regra. É assim, e nós temos que cumprir, nós temos que seguir aquele protocolo que foi estipulado pelo nosso Deus. Caso contrário, queridos, não vai acontecer o que o Senhor nos prometeu. Então o povo, em vez de ouvir a voz do Senhor e pegar só o necessário, não, quis pegar para o próximo dia, apodreceu. Ouve a voz do Senhor, queridos. O Senhor diz: olha, eu vou mandar o necessário para cada dia. E as pessoas ainda não entenderam e se desespera com o dia de amanhã. O amanhã pertence somente a Deus. Eu e você não temos controle do dia de amanhã. Então, queridos, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a ser dependente do Senhor. Se Ele falou que a porção seria diária, então a porção é diária. Queridos, nós vamos ver no versículo de número 35.
E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Eles se alimentaram por 40 anos deste maná. Queridos, não é para qualquer um comer 40 dias o maná. A Bíblia diz que tinha várias formas de fazê-lo, mas para isso o povo de Israel tinha que colher. O povo de Israel tinha que ir ali no campo e colher esse maná que estava ali. E a Bíblia diz que ele tinha gosto de bolos de mel. Olha que interessante. O povo vai comer durante 40 anos este maná. Imagino eu que não é fácil nós comermos uma mesma comida durante 40 anos de nossas vidas. Mas eu quero chamar sua atenção para algo muito interessante. Nós comemos a vida toda, desde quando criamos o primeiro dente, até o último dia de vida nosso. Pode faltar tudo, mas o arroz sempre tem. Todos os dias nós comemos arroz. A grande maioria das pessoas, salvo algumas exceções que as pessoas realmente não têm condição financeira. Mas nós passamos uma vida, 70, 80, 90, às vezes 100 anos comendo arroz. E dificilmente nós enjoamos de comer arroz, porque sempre tem algum acompanhamento. Mas o arroz é o fundamental. O arroz é o principal no prato do brasileiro. E nós vamos entender que o maná era o principal para o povo de Israel. Era realmente o que era necessário para o povo de Israel. Mas, queridos, nós vemos o povo ter uma atitude a qual tem acabado com relacionamentos entre evangélicos e o nosso Deus. O povo de Israel teve uma atitude a qual o Senhor vem tendo náuseas nos últimos tempos. O povo de Israel teve um sentimento de ingratidão a Deus. O povo de Israel, ao invés de olhar para as maravilhas de Deus, olhar para a grandeza, para cada livramento, para cada milagre, água saindo da rocha, vários e vários livramentos. Não, o povo não olhou para isso, não olhou para os milagres. O povo olhou para o maná que eles estavam comendo há 40 anos. E o povo vai então chorar. Abra novamente comigo em Números, capítulo de número 11, versículo 4, 5 e 6, vai dizer: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Queridos, olha, o maná era a providência de Deus, mas o sentimento de ingratidão do povo fez com que o povo fechasse os seus olhos e, ao invés de olhar para a bênção que o Senhor estava lhe concedendo, que era o maná, o povo se questionava. O povo então começava a murmurar, querendo carne, querendo os prazeres a qual o Egito oferecia.
Olha que interessante, vemos muitos servos de Deus que nos últimos tempos têm tido saudade do tempo a qual vivia no Egito, ou seja, no mundo. As pessoas aceitavam a escravidão de Satanás, só porque de repente tinham uma condição financeira um pouco melhor, só porque de repente tinha um pouco mais de amigos. Mas o povo se esquece que o maná às vezes pode não ser o melhor, mas é o necessário. O maná pode ser que não é aquilo que você mais deseja, mas é aquilo que Deus preparou para a sua vida. Eu quero te dizer nesta noite, pare de olhar para trás, pare de olhar para as coisas do Egito, pare de olhar para a escravidão a qual Faraó tinha pelo povo. Olha para o livramento, olha para a bênção do maná, olha para o que o Senhor lhe proveu. Não se queixe do que o Senhor está te dando, agradeça, não tenha um sentimento de ingratidão, seja grato ao Senhor pelo que Ele tem te dado. Talvez você se questiona porque você não está com a saúde 100%, mas agradeça porque você tem vida. Talvez você se questiona porque o salário não é o salário a qual você gostaria de ganhar, mas agradeça porque você tem um salário, você está empregado. Pare de lembrar e ter saudade do tempo de escravidão. Eu quero te dizer, querido, o inimigo ele te dá tudo o que você quer, mas o final é perdição. O final é viver uma vida inteira e no final jogar tudo para o alto e ser lançado num lago de enxofre, onde a Bíblia diz que lá há choros e ranger de dentes. Paulo disse: aprendi a contentar-me com tudo o que tenho. E em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, se não me falha a memória, no versículo 18, diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graça. Em tudo, não é apenas em algumas coisas. Mas o erro maior que eu e você cometemos é que nós só damos graça quando aquilo nos agrada. Quando a nossa vida caminha para uma direção que talvez eu e você não gostaríamos que caminhasse, nós não somos gratos a Deus. Nós questionamos: Senhor, mas por que isso? Senhor, mas por que aquilo? Queridos, devemos apenas agradecer. Devemos apenas agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós. Entenda o que o Senhor está dizendo nesta noite. Ele requer do povo de Deus nos últimos dias, de você que está me assistindo agora, Ele requer de mim e de você que nós sejamos gratos. Querido, o pior sentimento que tem é o sentimento de ingratidão. Você, por exemplo, compra uma bicicleta para o seu filho e você cria uma expectativa de que ele vai gostar, e você compra uma bicicleta verde, e você chega, embala esta bicicleta, você está ali com o seu coração, alegre, porque você vai presentear um filho seu, algo que você ama com todas as suas forças, e quando você chega então para presentear, quando ele abre este presente, ele olha e ele fala: eu queria uma bicicleta azul. Você vai olhar e vai falar: poxa, mas eu dei uma bicicleta. Ele poderia ter se alegrado, mas ele quis uma bicicleta azul. Você vai falar: poxa, que ingrato. Em vez dele me agradecer porque ele ganhou uma bicicleta verde, mas ele ganhou uma bicicleta. Não.
Eu e você somos assim. Queremos ganhar X, o Senhor abre as portas de emprego, nós ganhamos Y e reclamamos. Ah, Senhor, até quando? Oh, meu Deus, esqueceu de mim. Queridos, o Senhor nos orienta: em tudo dai graça. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Entendemos, precisamos compreender, precisamos ter o sentimento de gratidão guardado em nosso coração. Talvez nessa noite, você que está me ouvindo, olha para trás e vê que quando estava no tempo do Egito, algumas coisas eram melhores. Mas eu quero te convidar a se desprender do Egito, a se desprender daquilo que não te faz bem. Porque o Egito, irmãos, ele pode parecer bem, mas o final é perdição. Não tenha esse sentimento de saudade do Egito. Aprenda a se contentar com o que o Senhor tem te dado. Aprenda a agradecer pelo que Ele tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida vai se tornar melhor a cada dia. Descubra o que o Senhor tem te dado. Olha em volta. Olha todas as coisas que o Senhor tem colocado diante da sua vida. E vê se não é motivo de você agradecer a Deus. Deus tem cuidado, Deus tem protegido. Em tudo dai graça. Senhor, obrigado. Pai, muito obrigado. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Queridos, não cometa o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Não murmure com saudade das coisas que se passaram. Agradeça a Deus pelo que você vive, pelo que você ainda irá viver. Ah, pastor, mas eu não sei o que eu vou viver no dia de amanhã. Você não sabe o que você vai viver, mas você tem uma ideia. A Bíblia nos diz sobre a lei da semeadura: tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você quer colher frutos bons, é hora de você plantar coisas boas, porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. A colheita, ela é obrigatória. Então, pense no dia de amanhã, agradeça a Deus hoje, faça coisas boas, para que o Senhor no dia de amanhã venha fazer com que venha crescer frutos bons sobre a sua vida, sobre o seu plantio. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Seja grato. Não seja ingrato. Aprende a agradecer ao Senhor. Se você tem vivido uma vida de ingratidão, a partir do momento que você ouvir esta mensagem, fale com o Senhor, agradeça a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor mais uma vez me sustentar. E você vai ver que os seus dias se tornarão dias melhores. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua noite, a sua madrugada, que Ele possa estar falando melhor ao seu coração. Talvez pelo horário vai dar 00:10, muitos vão assistir somente lá para 7 horas da noite, do dia de hoje já, do dia 31. Mas não deixe de assistir
e não deixe de ser grato a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu coração, a sua casa e a sua família. Que Deus cubra com o teu poder e com o teu sangue, em nome de Jesus. Que os irmãos ficam na paz do Senhor.